Quando um ambiente está com uma baixa luminosidade, o olho humano apresenta baixa acuidade visual, situação que é conhecida como visão escotópica e que funciona através dos bastonetes. Por isso existe uma ausência de cores. Em contrapartida, quando há muita luz, são os cones que possibilitam a percepção de cores, pois são eles que funcionam determinando a visão fotópica, caracterizada por uma alta acuidade visual. Quando o ambiente apresenta condições intermediárias de iluminação, as duas células contribuem para produzir a visão mesópica, uma combinação dos dois tipos das visões citadas anteriormente. Para compreender o mundo que está ao seu redor, o ser humano é equipado com um sistema visual, que lhe permite captar e perceber os objetos através da luminosidade, em um complexo processo cognitivo. A visão funciona através de um processamento de dados, recebidos pelo encéfalo, por intermédio dos receptores sensoriais ativados pela luz. Essa grande quantidade de informações do ambiente é conduzida pela luz aos dois olhos, órgãos dos sentidos que possuem receptores sensoriais chamados de fotorreceptores. Os olhos detectam uma reduzida parte do espectro eletromagnético. São sensíveis a radiações que têm um comprimento de onda entre 700 a 400 metros. Como ocorre a visão? A visão é formada a partir da captação da luminosidade e a formação de imagens obtidas pelo cérebro. Assim, os cones e bastones são responsáveis por receber a luz, que processam a informação por meio de reações químicas. Logo, as reações são transformadas em imagens emitidas pelo encéfalo. Em seguida, os impulsos elétricos que foram encaminhados para o encéfalo são transmitidos para o nervo óptico. Assim, as imagens passam a ter forma por meio da retina e das reações biológicas, que ocorrem dessa forma, as imagens são formadas e o ato de enxergar ocorre. Além disso, os cones e bastones são responsáveis por controlar a quantidade de luz e cores que enxergamos. Ou seja, quando há pouca luz, a ausência de cores é maior. Por outro lado, quando a luminosidade é em grande quantidade, os cones auxiliam na percepção das cores. Assim, quando o ambiente possui a mesclagem desses dois tipos, visualidade é denominado de visão mesópica. Características da visão. Conseguimos enxergar o mundo através da visão. Para isso ocorrer, são necessários alguns processos que envolvem a parte do órgão da visão, ou seja, os olhos. Assim, os olhos são compostos por escleróticas, tecido conjuntivo fibroso. Logo, a esclerótica possui músculos responsáveis pela movimentação do globo ocular. Além disso, a esclerótica possui um líquido responsável pela proteção dos olhos, denominada de humor agoso. O líquido é encontrado na parte entre a córnea e o cristalino, partes que compõem o olho. Fonte prosímio. Ainda com parte de estrutura ocular, podemos encontrar a coroide, ou seja, essa é a parte responsável por possuir vasos sanguíneos e uma espécie de melanina. Assim, a melanina possui partes importantes que auxiliam na nutrição de olhos e na captação de luz vinda do retina. A cor dos olhos pode ser identificada na íris, parte localizada antes da coroide. Além disso, é possível enxergar na íris uma parte arredondada denominada de pupila. Assim é pela pupila que há a entrada de luz, fazendo que ela se dilate ou diminua de acordo com a iluminação. Partes do olho. Esclera. Representa a parte branca do olho, sendo a camada mais externa. Além disso, é formada por tecido fibroso, caracterizado por ser denso e resistente. Assim, a principal função é a proteção do olho. Humor vítreo. Fluido gelatinoso, que está situado entre o cristalino e a retina, assim a câmara posterior do olho. Nervo óptico. Está ligado à retina, responsável pelas imagens que visualizamos. Isso porque informações recebidas pelo nervo óptico são transmitidas ao cérebro. Retina. É formada pelas células bostenetes e cones. Além disso, é a camada
mais interna do olho. Doenças da visão: miopia, dificuldade de ver o que está distante; hipermetropia, dificuldade de ver o que está de perto; astigmatismo, visão distorcida; presbiopia, conhecida como a vista cansada, e é uma dificuldade geralmente causada pela idade de ver com nitidez o que está perto. A catarata é a visão turva, distorcida, assim. A glaucoma é o aumento da pressão intraocular que pode ocasionar a diminuição da acuidade visual e até mesmo a cegueira. O estrabismo é o desalinhamento ocular que faz com que o indivíduo não consiga direcionar os dois olhos para o mesmo ponto. Esse desalinhamento pode ser para cima, para baixo ou para os lados. Já a retinopatia causa alterações nos pequenos vasos sanguíneos da retina, o que pode interferir com a qualidade visual do indivíduo, podendo até mesmo levá-lo à cegueira. Podem afetar a visão: diabetes, pressão arterial elevada, uso excessivo de computadores, tablets e videogames. Os diabéticos e negros são mais propensos a desenvolverem glaucoma de ângulo. Em geral, esse tipo de glaucoma não apresenta sintomas e o paciente não sente dor e perde lentamente a visão. Os asiáticos têm maior tendência a desenvolverem glaucoma de ângulo fechado, forma da doença em que ocorre um rápido aumento da pressão do olho. Os sintomas podem incluir dores oculares e dores de cabeça intensas, olhos avermelhados. A prevalência de doenças oculares que levam ao comprometimento da visão cresce com o avanço da idade. As maiores taxas de cegueira e baixa visão são observadas com o aumento da vida média da população. Na população com mais de 50 anos de idade, as principais causas de cegueira são a catarata, o glaucoma, a retinopatia diabética e a degeneração macular, perda de visão no centro do campo visual, a mácula. Pessoas com histórico familiar têm 6 vezes mais chance de desenvolver o glaucoma do que a população sem histórico familiar.